Pais segundo o coração de Deus. Essa é a temática que trazemos nesse Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Este é o programa Vida Abundante, programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. Eu tenho como pastor-presidente o pastor Evaldo Sá. E para falar sobre essa temática, Pais segundo o coração de Deus, nós convidamos aos nossos estúdios o diácono Wellington Chaves. A paz do Senhor, diácono Wellington. A paz do Senhor, Reginaldo. Estamos aqui prontos para responder e aconselhar no que for preciso. Para começarmos, para o Senhor, o que significa a missão de pai, relacionado também com a vida cristã? A missão de pai é uma missão muito difícil. Muitos pais, esses pais modernos pensam que é fácil, simplesmente é colocar o filho no mundo e ter a sua vida normal. Mas o contrário que a Bíblia nos ensina, que nós devemos trabalhar ao lado do filho para ensiná-los a ter uma vida moldada, ou pelo menos tentar moldar a vida deles nos parâmetros que a Bíblia nos recomenda, né? Quando ela nos ensina a sermos pais vigilantes, cuidadosos com os nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles não venham a se desviar ou ter uma vida diferenciada daquilo, do propósito a qual nós queremos, né? Por isso que a Bíblia, quando ela se refere que devemos ensinar a criança não em caminho, mas no caminho, é levar ele a um lugar, a ensinar ele a caminhar sempre pautado pela palavra de Deus, não muitas vezes como nós queremos, da nossa forma nua e crua, como a gente costuma dizer, mas aquele aconselhamento dentro da palavra de Deus. Sim, e o convite que fizemos ao Senhor aqui é porque o Senhor é referência como pai. Obrigado. E como servo de Deus a serviço da igreja. E nessa missão de pai, quais são os maiores desafios que o Senhor enfrenta? O maior desafio nessa função, nessa missão que nós temos como evangélicos e trabalhar na igreja é o cotidiano do dia a dia, porque sempre há diferença, há sempre um diferencial para que nós possamos lidar com o dia a dia, principalmente nesse mundo moderno, né? Ele apresenta as novidades que muitas vezes nós, como eu costumo dizer, sou um pai antigo, eu não consigo acompanhar tudo isso, mas quando a gente se inspira na palavra e observa a palavra de Deus, a mente da gente abre para que a gente possa trazer um ensinamento melhor e adequado para os nossos filhos. E em relação à luz da fé cristã, se nós não estivermos pautado, como eu falei no início, pautado a nossa vida aos pés de Cristo ou a palavra de Deus, nós não conseguiremos ter um resultado aplausível ou da forma que a gente quer que os nossos filhos cresçam. E nessa demanda do dia a dia, como conciliar a rotina de trabalho e atividade ministerial e o tempo de qualidade com a família? Irmã, de novo, eu lhe confesso, é um tanto difícil, mas a gente sempre dá aquele jeitinho brasileiro de conseguir conciliar essas coisas. Por exemplo, eu tenho, assim, na minha jornada que eu iniciei no meu casamento, eu tive muitas dificuldades, porque eu dava mais, assim, eu me preocupava com minhas filhas, mas a minha atenção era no sustento, de dar o melhor para ela. Minha esposa é testemunha, eu me dava demais no trabalho, eu fazia tudo por elas, e como ainda hoje faço tudo por elas, eu dou, se possível, a minha vida por elas, eu faço isso, mas é difícil você conciliar, mas pela graça de Deus, Ele sempre me deu essa oportunidade de saber distinguir um pouco de cada, né? Do meu trabalho lá na minha vida secular, na igreja, sempre eu consegui trazer uma forma diferente que dava para me conciliar as formas de trabalho na minha vida secular, na minha vida cristã e como pai, né? Sempre dando um apoio. Como no início da nossa conversa eu disse, nós estávamos conversando aqui, eu me refleti que sempre eu trazia minhas filhas, nunca deixei elas em casa, nunca faltei um culto por causa delas. A gente repara que hoje alguns pais fazem isso,
Ah, eu não vou para o culto porque minha filha está assim, eu não vou para isso porque minha filha... Não, ou elas com doente, eu levava... Porque eu levava para a igreja? Porque eu confiava que lá Deus poderia trazer a resposta daquilo que eu queria, a cura, a trazer a paz ao coração delas, e eu sempre levava, nunca deixei de levar minhas filhas para a igreja. Dormiam debaixo do banco onde a gente ficava, para que eu não deixasse elas em casa. Diante do que o senhor falou, eu queria colocar uma situação. Há pais e mães que dizem assim, a respeito da escola bíblica dominical. Ah, eu não vou acordar o meu filho cedo para ir para a EBD, deixa o bichinho dormir um pouquinho mais. O senhor fala alguma coisa sobre essa situação? A escola bíblica, como eu já tenho mais de 40 anos como evangélico, e eu só me recordo de faltar à escola dominical quando eu faço algumas viagens longas, mas as minhas filhas sempre foram ativas na escola dominical, como por exemplo, eu tenho a minha primeira, a Graciele, ela é professora, a Taliane é das crianças, a Thalita trabalhou com criança, né? A minha filha hoje, que está ali em Parnaíba, a Rutiele, está agora com um departamento só de criança. Por que isso? Porque foram motivadas desde criança a participar da escola dominical. A Rutiele, ela não aceita a Alana ficar em casa dormindo no domingo para não ir à escola. Da mesma forma era eu, quando mais novo, tinha minhas filhas, minhas 5 moças, era sempre na escola dominical. Era no braço, uma caminhando, a outra com a Zena, mas sempre eu incentivo a escola dominical. A gente não gostava de perder, né? Como eu sempre digo para ela, minha filha, 2 coisas que eu fico doente é quando eu não estou de serviço no domingo ou na segunda, porque no domingo é a escola, é o culto à noite, e na segunda-feira é o nosso culto de doutrina, que é o ensinamento. Eu fico doente, né? Chamo a atenção de algumas delas quando não podem ir para a segunda-feira, fico questionando por que não estão indo para a escola, mas é aquele costume que eu sempre tive, né? E de estar com elas sempre presente comigo na igreja. Muito bem. E, na sua opinião, quais são os principais valores que os pais devem deixar para os seus filhos? Mas os valores que os pais devem deixar hoje para os seus filhos é a questão de procurar mostrar o exemplo da sua vida, o seu exemplo cotidiano de como ele vive, aquele pai dedicado, aquele pai amoroso, os valores espirituais também. Esse principalmente, eles veem em você um pai dedicado, um pai espiritual que sempre... Eu digo assim, essa parte da questão da espiritualidade, de sempre estar buscando algo mais através da Bíblia, a minha esposa sempre me ajudava, porque, como eu falei no início, o meu serviço me tirava essa oportunidade de estar com elas para ensinar, mas a minha esposa sempre estava com elas ensinando. E quando eu tinha a minha oportunidade, também levava, ensinava elas a estarmos no prazer da Bíblia, e sempre estar orando e lendo a Bíblia. Sim, e na sua caminhada espiritual, o que o senhor aprendeu com o Pai Celestial que o influenciou na sua forma de ser pai? Na minha caminhada com Deus, os exemplos que eu sempre lia a minha Bíblia, eu via aqueles exemplos que Jesus dava aos discípulos, da sua vida, da sua caminhada, da sua perseverança, da sua humildade, da sua compaixão e principalmente do seu amor. Com esses exemplos que Jesus dava, eu tomava e tomo até hoje para mim, em relação aos meus filhos, de deixar eles viver essa questão de aprender, do aprendizado com Deus, né? Principalmente o amor que Jesus tinha ou tem pela humanidade, eu transformava ele com amor para com os meus filhos, né? E ainda hoje eu tenho. Como a gente, não quero ser repetitivo, mas sempre eu faço tudo por eles, por amor a eles, e isso foi um aprendizado que eu aprendi vendo os exemplos de Jesus. E quais práticas espirituais o senhor recomenda que os pais adotem para com os seus filhos? No início, as práticas mais é a oração. A oração e a leitura da palavra de Deus. Porque sem esses 2 componentes, a família não consegue caminhar.
Eu tive minhas filhas e agora tive um filho também que não é meu mesmo, chamado biológico, né? Eu peguei o Ítalo adotado. Eu tinha essa preocupação de trazer ele para o nosso meio, de uma família que, assim, eu tinha preocupação deles andar conforme as minhas andavam, de seguir o mesmo ritmo. Mas pela graça de Deus, nós estamos com ele já há vários anos, 22 anos, se não me falha a memória, e ele trilhando nesse mesmo caminho. Ele se encaixou, porque ele viu como era a nossa maneira de viver, os aconselhos, os aconselhamentos que nós dávamos a todos eles, ele se encaixou diretamente nesse perfil. E hoje, pela graça de Deus, ele se mantém nas dificuldades, passou pelaquela fase crítica de um jovem, sendo um homem, mas pela graça de Deus está aí, firme, servindo ao Senhor, louvando ao nome dele, e nós estamos aí, com essa vida moldada nos caminhos do Senhor. E voltando à pergunta, a prática, a oração e a leitura da palavra de Deus, isso não deve ser esquecida jamais pelos pais, para que eles possam incentivar cada vez mais os seus filhos. É admirável até a adoção. Até a Bíblia tem uma referência que nós recebemos a adoção de filhos, pela qual nós chamamos Abba Pai. E eu admiro muito quando uma pessoa tem essa nobre atitude de adotar alguém, trazer para o seu convívio, para o seu coração. E assim, sobre esse papel, eu acredito que o senhor possa até falar algo sobre essa atitude. A adoção, é um mistério, assim, é algo que você se preocupa. Eu confesso à senhora que no início eu relutei assim um pouco de querer recebê-lo, né? Por não conhecer a vida dele, como ele foi gerado, da forma. Eu fiquei um tanto preocupado, mas depois que a gente vai convivendo o dia a dia com ele, vai lutando, vai passando as dificuldades, tendo as mesmas dificuldades que antes, a gente começa a abrir aquele leque de amor, de carinho e de esperança que ele tenha uma vida pautada na sua vida, né? A senhora entende? Pautada na sua vida, para que ele possa melhorar mais o seu condicionamento de vida. E eu ainda hoje, eu luto por ele, faço tudo por ele, não desmerecendo as outras, mas eu sempre gostei de estar ali com ele. Porque eu digo assim, porque ele é um filho homem que eu desejei ter, e Deus me deu ele de presente. É por isso que muitas vezes quando as pessoas chegam para mim e perguntam, irmão Wellington, é seu filho adotivo? Eu disse, não, é meu filho. Eu não gosto dessa parte de dizer, é adotivo? Não, é meu filho. Eu até hoje eu estou aí lutando na justiça para tê-lo, definitivamente. E pela graça de Deus vai sair agora a adoção dele, e para mim vai ser uma das maiores alegrias ter ele no papel, porque no coração eu já tenho ele como meu filho. Que bênção, maravilha. Diácono Wellington, e nós temos um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Como um pai deve preparar os seus filhos para estarem nesse mundo que é tão conturbado e mesmo assim mantê-los nos caminhos do Senhor? Irmã Lidinalva, primeiramente os pais têm que ter o cuidado de como ensiná-los. Porque, como eu falei, nos dias de hoje, onde a tecnologia está reinando, as práticas de ensinamentos são um tanto difíceis. A senhora vê que o celular está predominando na vida da maioria das crianças. Hoje em dia a gente já quase vê a criança nascer e já pediu o celular, né? Mas a preocupação do pai é do lado material. Eu vejo que ele tem que ter o cuidado. Por que o cuidado? Porque para que ele não venha totalmente se ligar às coisas do mundo e esquecer a vida espiritual. Porque hoje em dia os pais esquecem, querem dar bons estudos, que não é errado. Não é errado, não estou aqui criticando o pai que dá um bom estudo, dá uma boa vida para o seu filho, mas lembrando que a vida espiritual é principalmente necessário para o filho, para que ele possa ter uma vida digna a viver mais à frente. E o filho, hoje,
tendo esse acompanhamento dos pais, essa preocupação do pai, o zelo do pai. O zelo é ele estar ali com ele, cuidando dele, dando carinho, atenção, ensinando, sempre questionando, respondendo ele, que hoje em dia a maioria de nós pais não temos essa paciência ou um tempo de dar para os nossos filhos, em responder, em procurar sair, passear com ele, fazer alguma coisa. Então deixamos ele solto. Enquanto que vamos prendê-los? Não, mas vamos dá-lo a ele uma educação ou um ensinamento adequados para que ele possa, assim, crescer no conhecimento e na graça, tanto no conhecimento material como na graça que é a parte espiritual. O que o senhor colocou aí é interessante porque, em vez de serem teleguiados, né, nas telas aí dos celulares, dos computadores, ele ter alguém ali do seu lado, guiando, a companhia, exatamente o tempo de qualidade. Muito importante o que o senhor falou. E eu gostaria de saber que legado o senhor pretende deixar para os seus filhos e netos. Esse legado é a minha vida. Eu procuro pautar a minha vida pela palavra de Deus, procuro o máximo mostrar para ele a realidade da vida e os meus exemplos como pai e avô. Eu sempre gostei de chamar a atenção de alguns netos devido a algumas coisas que eles fazem que não é errado, mas eu explico para eles. Como eu tenho 2 netos agora, da Taliane, o Elton Neto, que ela me homenageou, e o Isaac. Eu sempre chamo eles a atenção, converso com ele, mas de uma forma, não aquela forma que deixa a criança assim à vontade. Eu gosto sempre de privar um pouquinho. Eu falo um pouco duro, com firmeza exatamente, para que eles vejam em mim um posicionamento não de uma pessoa medrosa, cheia de dúvida, mas que seja ali ativa, seja objetiva naquilo que ele quer, para que quando eles possam ver, quando crescer, ele lembrar. Como aconteceu antes de eu fazer uma viagem agora, o meu neto, o mais novo, o Elton Neto, chegou para mim, ele estava fazendo uma coisa errada, e eu chamei ele a atenção. Eu digo, olha, você lembra o que eu falei para você? Ele ficou me olhando assim, baixou a cabeça, aí a lágrima começou a... Faz parte. Esses momentos, né, eles fazem parte da vida e a gente realmente se emociona em saber que a gente tem aquele convívio que isso realmente reflete na vida da pessoa. E como eu ia falando, ele parou, me olhou e disse, vô, o senhor tem razão. Aí deixou de fazer aquilo e foi. Aquilo me engrandece, me exalta. Não porque eu queira ser o melhor pai ou o melhor avô, não. Mas é porque o meu ensinamento, os meus ensinamentos trazem até hoje um exemplo de vida para eles. As minhas filhas sempre dizem, quando estão na conversa, lembram, citam eu e minha esposa, como um exemplo de vida. E é isso que eu sempre quero que eles levam ao crescer. O exemplo do pai e o exemplo do avô que eu sou e que vou ser e pretendo ser com a ajuda de Deus até o dia da minha partida. Muito bem. E nós vemos assim que isso é muito importante, inclusive mencionei inicialmente aqui que o senhor é referência como família com a irmã Zenate, como pai de uma grande família e uma família que está nos caminhos do Senhor, que tem um ministério na igreja, que cada um tem um papel muito importante na igreja do Senhor. E o programa Vida Abundante, como ele trata exatamente dessa vida plena em Deus, essa referência sua como pai, ela é muito importante. E a família como um todo, a mãe, a irmã Zenate, aquela mãe que abraça também, que abriga, e faz com que a gente tenha vocês como essa referência. E no final dessa entrevista, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aos pais que nos assistem, que nos acompanham no programa Vida Abundante, e o senhor deixasse essa mensagem de como eles poderiam agir em relação aos seus filhos, que exemplo eles poderiam deixar, uma mensagem que, de certa forma, os ajudassem a agir como pais realmente de acordo com os preceitos divinos. Bom, a minha mensagem é que eles não deixem de assistir o programa, né? O programa Vida Abundante é um programa muito bom, idealizado de uma forma brilhante,
né? E os idealizadores estão de parabéns por esse programa. E o meu conselho aos pais é que não baixem a guarda. Procurem sempre estar ao lado dos seus filhos, cuidando, dando mais amor, mais carinho, mais atenção. Os nossos filhos de hoje, os filhos de hoje principalmente, precisam mais de atenção. Pais, procurem mais dar atenção aos seus filhos. Vejam as suas necessidades. Esqueça um pouquinho do seu eu. Lembre-se do seu filho em alguns momentos para que você possa trazer a eles a alegria, o conforto, o carinho, o amor, que eles possam receber de nós o carinho, o amor e a compreensão. Nós agradecemos pela sua participação aqui no programa Vida Abundante. É uma honra ter o senhor por aqui e que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição dos irmãos para qualquer outro evento, em qualquer outra oportunidade e em outros assuntos também. Obrigada. E nós vamos prosseguir com o programa Vida Abundante em uma canção com um clipe musical. Deus é fiel! Existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Eu te amo também, como eu amo os meus filhos. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim. Esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim. Esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. Pai, meu pai, papai, eu te amo. 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 Te amo, papai. Te amo, princesa. Estamos chegando ao final do programa Vida Abundante e agradecemos a Deus por essa oportunidade e convocamos a você a se inscrever no canal TV AD Timon, é o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon. Curta, compartilhe a nossa programação, esteja inscrito no canal, compartilhe com mais alguém para que essa mensagem alcance mais pessoas. Nós nos despedimos desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua família, e parabenizamos a todos os pais de família que no seu dia tem agora as homenagens à família, mas nós também queremos homenageá-los. Nós agradecemos a Deus, desejando que a sua vida seja abundante, plena no Senhor Jesus.